Tem gente que vive como se tivesse um botão de disparo automático na alma. Basta ouvir uma crítica, cruzar com um olhar torto, ler um comentário ácido e pronto, a metralhadora de reações começa. Xingamento, postagem impulsiva, dedo em riste, coração acelerado. É como se o mundo inteiro fosse um campo minado e qualquer passo alheio já ativasse um explosivo interno. Só que tem uma coisa que ninguém te contou. Viver assim é como ser uma marionete das circunstâncias. Você não escolhe, você reage. E o pior, vira refém de qualquer provocação. Mas existe outro caminho. Um caminho que não é barulhento, nem fácil de encontrar nas redes sociais. Um caminho tão poderoso quanto ignorado. Um caminho silencioso. Os estoicos já falavam disso há mais de 2000 anos. Eles não levantavam bandeiras por likes, nem gastavam energia tentando convencer o mundo. Eles sabiam que o verdadeiro poder não grita. Ele observa, ele espera, ele age na hora certa. E o mais incrível, esse poder está disponível para qualquer um que queira parar de viver como marionete e começar a viver como mestre de si. A força verdadeira não é a que grita mais alto, mas a que escolhe o silêncio no meio do caos. É aquele tipo de silêncio que incomoda, que confunde, que desarma. Porque o mundo espera a resposta, espera que você revide, espera que você perca a linha. Mas quando você fica calmo, quando você não reage, quando você olha e apenas respira, é aí que começa o domínio. Não sobre o outro, mas sobre si. E esse é o domínio que muda tudo. Não é covardia, é estratégia, é sabedoria em forma de silêncio. Sabe aquela vontade quase incontrolável de responder na mesma moeda? Aquela que surge quando alguém te cutuca, te provoca, te testa? Pois é. Os estoicos ensinavam que entre o estímulo e a resposta existe um intervalo, e nesse intervalo mora a sua liberdade. Você pode gritar, pode bater de volta, pode tentar vencer no grito, mas também pode parar, respirar, pensar e decidir. O impulso quer que você reaja, a sabedoria quer que você escolha, e a escolha consciente, essa muda destinos. Agora imagina o seguinte, você está lá, parado no trânsito, um carro te fecha, o motorista ainda grita contigo pela janela. Tudo em você quer buzinar, berrar, provar que está certo. Mas você apenas respira, deixa o outro ir, segue o dia, sem dor de cabeça, sem coração acelerado, sem veneno na alma. Isso não é fraqueza. Isso é força, é maturidade emocional. É o poder de quem entendeu que não vale a pena se afogar em copo de ego. Marco Aurélio, imperador e estoico, escreveu em seu diário algo que virou bússola para muita gente. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Olha, que brutal! O mundo pode estar desmoronando, as pessoas podem te atacar, as situações podem fugir do controle. Mas se sua mente estiver firme, nada te derruba de verdade. E é isso que diferencia os fortes dos frágeis. Os frágeis reagem, os fortes escolhem. Agora presta atenção numa coisa. Quem grita demais, geralmente está tentando esconder o vazio que carrega por dentro. Já reparou? É aquela pessoa que vive tentando provar força, que se ofende por tudo, que responde com 10 pedras por cada pedrinha que recebe. Mas por trás de todo esse barulho tem um coração assustado, uma alma carente de validação. Quem é realmente forte não precisa mostrar os dentes toda hora. A força de verdade caminha devagar, fala baixo e se impõe no silêncio. É como uma rocha no meio da tempestade. Não se mexe, não se explica, apenas permanece. Os estoicos sabiam disso com uma clareza cortante. Epicteto dizia que não é o que acontece com você que importa, mas como você reage. Parece simples, né? Mas essa frase carrega um universo de sabedoria. Porque muda o foco do problema externo para a solução interna. Sai do porquê isso aconteceu comigo e vai direto pro como eu escolho lidar com isso. E é aí que você deixa de ser vítima das circunstâncias e vira protagonista da própria vida. Quem não reage feito máquina, vive como humano inteiro. Quantas vezes você já perdeu a razão tentando provar que estava certo? Quantas vezes o impulso te jogou num buraco que depois deu o maior trabalho para sair? A verdade é que falar no
Calor da emoção é como escrever um bilhete com fogo. Pode até parecer firme na hora, mas depois só sobra cinza. Já manter a calma. Isso te dá vantagem, porque quem grita, perde o foco. Quem silencia, observa. E quem observa, entende. E quem entende, escolhe o momento certo de agir. Imagina agora uma cena simples do dia a dia. Você chega no trabalho e alguém solta uma indireta venenosa. Você sente a raiva subindo, o sangue esquentando, os dedos coçando para dar o troco. Mas aí, você lembra. Isso não merece minha energia. E deixa para lá. Não porque é fácil, mas porque é sábio. Porque sua paz vale mais do que uma resposta que só alimentaria um jogo bobo. Porque sua tranquilidade não pode ser vendida por tão pouco. Os estoicos tinham uma prática chamada premeditação dos males. Eles se preparavam todos os dias para lidar com ofensas, traições, críticas, não por medo, mas por inteligência. É como um marinheiro que ajusta as velas antes da tempestade. Ele não espera o mar ficar bravo para se organizar. Ele se antecipa. E é isso que falta em muita gente: preparação emocional. Treinar a mente antes da pancada vir. Assim, quando o caos chegar, porque ele sempre chega, você já está pronto, firme e estável inteiro. Sêneca, outro gigante do estoicismo, dizia que esperar que nada te atinja é tão tolo quanto esperar que um marinheiro nunca enfrente ventos no mar. Ou seja, o problema não é o vento, é o jeito que você segura o leme. Quem vive esperando calmaria se decepciona com qualquer brisa, mas quem treina para a tempestade atravessa até furacão com o peito aberto. E tem mais. Quem já espera os testes da vida não se surpreende quando eles batem à porta. A pessoa que acorda pronta para o incômodo, para o desrespeito, para a incompreensão, não é amarga, é esperta. Porque ela entendeu que o mundo não gira para agradar o nosso ego. Vai ter gente que provoca só para te tirar do sério. Vai ter situação que parece armada só para te desmontar. Mas o estoico respira e pensa: isso aqui é parte do treino, e é nesse treino que ele se fortalece. Porque cada provocação ignorada vira músculo mental. Cada silêncio escolhido vira escudo. Essa mentalidade é como afiar uma espada antes da batalha, mesmo sem saber quando ela vai começar. E quando a hora chega, porque sempre chega, quem treinou não se assusta. Ele age com propósito. Enquanto os outros explodem, ele calcula. Enquanto os outros se afogam, ele navega. Enquanto os outros querem vencer gritando, ele vence calado. Isso não é mágica, é hábito. É como Musashi dizia nos textos de estratégia: a calma no combate é a verdadeira força do guerreiro. E os estoicos eram guerreiros da mente. Firmeza de um estoico não é dureza. Não é virar pedra, é virar raiz, porque a raiz segura, mas também sente. Ela está ali, firme na terra, mas percebe tudo o que acontece ao redor. Só que não se arranca fácil. E é isso que a gente precisa cultivar, essa consciência firme, esse coração preparado, essa mente que sente, mas não se desespera, que ouve, mas não grita, que entende que nem tudo precisa ser respondido, que nem tudo merece palco. Às vezes a grandeza está justamente em sair de cena com dignidade. Epicteto dizia algo que corta como faca. Se alguém te insulta, o problema é dele. Você só se sentirá insultado se aceitar o insulto como verdadeiro. Dá até um nó na cabeça, né? Mas olha a potência disso. Não é sobre engolir tudo calado. É sobre perceber que o outro só tem poder se você entregar esse poder. Que nem toda ofensa entra. Que nem toda crítica serve. Que nem toda provocação te define. E isso muda tudo. Porque se o outro não pode te controlar, você se liberta. Se o outro não dita sua emoção, você respira mais fundo. Quando alguém percebe que você não reage como todo mundo, que você não entra em discussões rasas, que você não morde a isca, isso incomoda, porque o silêncio bem usado assusta. Ele diz: eu não tô no seu jogo. Ele mostra que você joga outro tipo de partida, onde não ganha quem berra mais, mas quem pensa melhor. Esse tipo de postura não passa despercebido. É sentida. As pessoas reparam. E, mesmo que não digam, nada elas sabem.
Ali tem alguém diferente e é aí que entra a virtude. Para os estoicos, viver com virtude era o maior bem que alguém podia ter. E uma das mais elevadas virtudes era o autocontrole. Eles não buscavam dominar os outros, mas a si mesmos. E isso se aplica hoje como nunca. Você não precisa de um cargo para ser respeitado, nem de aplausos para se sentir grande. Se você consegue dominar suas reações, já está um passo à frente da maioria. Vamos imaginar uma situação comum. Você é líder de uma equipe e alguém erra feio num projeto. O cliente reclama, a pressão aumenta, o nervosismo bate. O que a maioria faz? Grita, humilha, aponta o dedo. Mas o verdadeiro líder, aquele que governa a si antes de tentar comandar os outros, ele respira, ele observa. Ele entende que gritar não resolve, que estourar com os outros só revela a própria fraqueza. E aí ele age com firmeza, não com fúria. Corrige, orienta, ajusta o rumo. Esse líder não é temido, é respeitado, porque ele é o porto seguro no meio da tormenta. E essa postura não serve só para líderes, não. Serve para pai, mãe, amigo, vizinho, qualquer pessoa que queira viver com integridade. Porque, no fundo, o que inspira confiança não é o que você fala. É como você se comporta quando tudo sai do controle. Quem explode fácil, assusta. Quem se mantém inteiro, acalma. E isso não se treina em palestra motivacional. Isso se constrói no dia a dia, no erro, no acerto, na reflexão constante. O verdadeiro estoico não é um monge isolado. É alguém que vive no mundo, mas não se perde nele. Aliás, viver como estoico não é se tornar um robô sem emoções. É sentir tudo, mas não deixar que esses sentimentos te arrastem. É reconhecer a raiva, mas não deixá-la decidir por você. É olhar para o orgulho ferido e dizer, agora, não. É ouvir a crítica injusta e escolher não se rebaixar ao mesmo nível. É ter a coragem de parar, respirar, refletir, enquanto o mundo inteiro só quer correr, gritar e reagir. Isso é um ato revolucionário, mesmo que não pareça. É nadar contra a correnteza num rio que arrasta até os mais fortes. E não pense que isso é coisa que se aprende num estalo. É treino, diariamente. É se observar. É rever atitudes. É ter humildade para pedir desculpas quando vacila. É ter compromisso com sua própria evolução. E, principalmente, é entender que nem toda situação merece resposta. Às vezes, o silêncio é a resposta mais inteligente que você pode dar. Porque o silêncio mostra que você escolheu o que vale a pena. E o que não vale, simplesmente não entra na sua alma. Reagir no calor da emoção é comum. Responder com sabedoria é raro. E tudo que é raro é valioso. Quem grita mostra desespero. Quem silencia mostra domínio. E o domínio sobre si mesmo é o começo da verdadeira liberdade. A liberdade de não ser guiado pelo impulso, pelo medo, pelo orgulho. A liberdade de não se perder nos teatros emocionais dos outros. Essa liberdade os estoicos chamavam de autarquia. Um estado de independência interior que ninguém pode tirar de você. Autarquia não significa viver isolado. Significa viver de dentro para fora. Ter uma mente forte o bastante para não se desmanchar a cada crítica. Ter um coração estável o bastante para não se fechar a cada rejeição. E saber que você não está aqui para reagir ao mundo. Você está aqui para viver com propósito. E quem tem propósito não perde tempo com provocação. Agora me diz, uma coisa. Quantas vezes você já se arrependeu de ter falado demais? De ter respondido no impulso? De ter dado o troco só para depois perceber que não valia nem metade do seu desgaste? Pois é. O problema é que quando a emoção assume o volante, a razão vai parar no porta-malas. E o resultado disso, quase sempre, é acidente. Mas quando você segura essa emoção, quando respira antes de reagir, quando deixa o silêncio ocupar o espaço da gritaria, aí você muda o rumo da história. Aquele segundo de pausa pode evitar dias de arrependimento. O silêncio bem usado não é fraqueza, é estratégia de gente sábia. É aquele escudo invisível que te protege das ofensas pequenas, das críticas vazias, das provocações baratas. É como se você dissesse para o mundo, eu não vou gastar minha paz com isso. E pronto.
Você economiza energia, ganha respeito e ainda protege sua saúde mental. E tem mais. Quem pratica esse tipo de domínio começa a perceber algo mágico. A vida fica mais leve. Menos briga, menos culpa, menos ruído. É como se você saísse da guerra emocional que o mundo insiste em travar. E para isso, os estoicos tinham uma ferramenta valiosa: a premeditação dos males. Eles imaginavam todos os dias que poderiam ser desafiados, ofendidos, provocados. Não por paranoia, mas por preparação. Era como um aquecimento mental. E olha que interessante. Quanto mais preparados eles estavam, menos reativos se tornavam, porque sabiam que nenhuma surpresa era grande demais para quem já esperava por ela. Certa vez, Sêneca escreveu algo que até arrepia. Esperar que nada te atinja é tolice. O sábio se prepara para os ventos, não para a calmaria. Ou seja, a verdadeira força não está em tentar controlar o que vem de fora, mas em saber ajustar suas velas internas. O mar da vida é imprevisível, e quem não entende isso, vive se debatendo nas ondas. Mas quem aceita, quem treina, quem se fortalece, navega com serenidade, mesmo que o céu escureça. E se você acha que isso é distante, que só serve para filósofo de toga, pensa melhor. Essa prática serve para hoje, para você. Na fila do banco, no grupo de família, naquela reunião tensa no trabalho. Serve quando alguém te provoca no WhatsApp ou te julga sem conhecer. Serve quando o mundo grita, mas você decide não entrar no coro. É ali que nasce o verdadeiro guerreiro da mente. Não o que ataca, mas o que resiste. Não o que reage, mas o que responde com propósito. Os estoicos treinavam como atletas do espírito. Todo dia um exercício, todo erro, uma lição. Toda emoção, uma chance de crescer. E é nesse treino silencioso que se constrói uma alma inabalável. Uma alma que não depende de aplausos, nem teme vaias. Uma alma que não precisa provar, porque já sabe. E quem sabe, cala. Não por omissão, mas por convicção. Tem uma coisa curiosa sobre quem cultiva esse silêncio estoico. Aos poucos, o mundo ao redor muda. As provocações perdem força. As brigas perdem graça. Os manipuladores desistem, porque eles percebem que não têm mais acesso ao seu botão de reação, e quando perdem esse acesso, perdem o controle. É como se você trocasse a chave da sua paz por uma senha secreta. Só você sabe. E o silêncio vira um tipo de senha. Quem não grita, guarda segredos que barulho nenhum alcança. É nesse espaço calmo, quase sagrado, que você começa a escutar o que realmente importa. Não o que os outros dizem, mas o que a sua consciência sussurra. Aquela voz que fala baixinho, mas diz verdades enormes. A voz que pergunta: isso vale seu desgaste? Ou você está reagindo por orgulho ou por justiça? E quando você escuta com atenção, percebe que o ego sempre quer barulho, sempre quer revanche, mas a alma só quer paz. E para a paz existir, às vezes é preciso calar. Marco Aurélio, entre guerras e traições, escrevia reflexões antes de dormir. Uma delas diz: se você está perturbado por algo externo, a dor não vem da coisa em si, mas da sua avaliação sobre ela. Isso é uma chave de ouro, porque mostra que a dor é um reflexo da lente que usamos. Mude a lente, mude a dor. Mude a interpretação, mude a realidade. E como se muda essa lente? Com treino, com atenção plena. Com o que os estoicos chamavam de prosoche, a vigilância constante da mente. Essa vigilância não é paranoia, é presença. É estar ali por inteiro, mesmo quando tudo quer te tirar do eixo. É ter o domínio do seu tempo interno, enquanto o tempo lá fora corre, atropela, exige. É como estar numa estação de trem, com as locomotivas passando em alta velocidade. Mas você segue firme na plataforma, esperando o vagão certo. Você não se deixa levar pelo primeiro impulso. Você espera. Você escolhe. Você decide. E a cada escolha consciente, uma parte sua se fortalece. Um músculo invisível que sustenta sua alma. Porque ser calmo hoje é quase um ato de rebeldia. Num mundo que grita, ser silêncio é ser diferente. Num mundo que corre, andar devagar é ser livre. Num mundo que reage, pausar
é revolucionar. E o estoico vive assim, com um pé na terra e o outro na eternidade. Ele sabe que não está aqui só para vencer debates, está aqui para evoluir. E isso exige mais coragem do que gritar. Então, da próxima vez que alguém tentar te puxar para a briga, lembra, nem toda guerra vale a luta, nem todo confronto precisa de soldados. Às vezes, o maior ato de força é sair da arena, de cabeça erguida sem dizer uma palavra. Porque o silêncio dos fortes não é vazio, é cheio de decisão. E quem decide não se perder em ruído, começa a construir uma paz que ninguém consegue roubar. Agora pensa comigo, o que acontece quando você para de responder no impulso e começa a responder com presença? Quando a raiva bate e você escolhe respirar antes de falar? Quando a ofensa vem e você escolhe deixar passar, como quem desvia de uma pedra no caminho? Isso muda tudo. Você deixa de ser um fantoche emocional e se torna um guerreiro calado. Porque é aí que você percebe que não precisa vencer ninguém. Só precisa vencer a si mesmo, todos os dias, um desafio de cada vez. Os estoicos chamavam isso de disciplina da ação, da emoção e do pensamento. Eles não treinavam só para parecer sábios, mas para serem sábios mesmo quando ninguém estava olhando. E isso é o mais difícil, porque é fácil controlar o impulso quando tem plateia. O difícil é no silêncio do seu quarto, quando ninguém veria se você surtasse. É nesse momento que o caráter se revela. É ali que o silêncio dos fortes se faz presente. É um silêncio que ecoa dentro, como um tambor mudo batendo firme no centro do peito. E essa firmeza estoica não tem nada de frieza. Ela é quente, como brasa que não queima por fora, mas incendeia por dentro. A pessoa que pratica esse tipo de presença começa a inspirar os outros sem dizer nada. É aquele tipo que entra no ambiente e só com o olhar calmo já muda o clima. Já viu isso? Gente que não precisa levantar a voz para ser ouvida. Gente que não precisa provar nada, porque a própria postura já é uma resposta. Isso é a autoridade silenciosa. Não vem de cargos nem de títulos. Vem de alma forte. E alma forte, meu amigo, não se constrói do dia para a noite. É com treino, um erro de cada vez, um perdão de cada vez, uma escolha de silêncio a mais. E não se engane, não é todo dia que você vai conseguir. Vai ter vez que a raiva vai ganhar. Vai ter vez que você vai gritar, vai revidar, vai cair. Mas tudo bem. A diferença é que agora você sabe o caminho de volta, sabe o que é viver com mais consciência, e saber isso já muda a rota. Sabe aquele ditado, quem cala, consente? Pois é. Muitas vezes quem cala não consente nada. Só entendeu que não vale a pena responder. Que o outro não está pronto para escutar. Que a discussão não vai levar a lugar nenhum. E então escolhe preservar a própria energia, e isso é bonito demais. Porque mostra uma maturidade rara. Mostra que você não está reagindo por orgulho, mas decidindo por sabedoria. Isso é agir com base na razão, não no impulso. Isso é viver como um verdadeiro estoico. E o mais bonito disso tudo é que essa escolha é sua. Ninguém pode fazer por você. Você pode ser o ponto de equilíbrio no meio do caos. Pode ser o silêncio que não se cala por medo, mas que cala por grandeza. Pode ser aquele que escolhe com firmeza e vive com leveza. Tudo começa no momento em que você decide respirar antes de responder. E nessa respiração mora uma revolução inteira. E tem um detalhe que quase ninguém fala. O silêncio não precisa ser eterno para ser poderoso. Às vezes, ele só precisa durar o tempo exato entre o impulso e a escolha. Entre o gatilho e a ação. Entre o que você sente e o que você decide fazer com isso. Esse pequeno intervalo é onde mora a sua liberdade. E liberdade, nesse contexto, não é fazer o que quer. É não ser arrastado por aquilo que te fere. É saber que, mesmo diante do caos, você pode escolher a calma. Isso é força que não aparece em outdoor, mas transforma vidas por dentro. Quando você começa a viver nesse modo de atenção plena, tudo muda. O barulho continua, mas não te atinge. As críticas continuam, mas não te desmontam. Os julgamentos continuam, mas você já não precisa responder. Porque você entendeu que o valor da sua paz é maior do que a urgência da reatividade. E quanto mais você pratica essa calma ativa,
mais você se aproxima do que os estoicos chamavam de autarqueia, a autossuficiência do sábio. Não no sentido de se isolar do mundo, mas de não se perder nele. Epicteto dizia: enquanto houver dentro de você algo que possa ser dominado por outro, você não é livre. É pesado? Mas é real. Porque se uma palavra é capaz de te derrubar, se uma rejeição é capaz de te destruir, se um olhar torto é capaz de te paralisar, então talvez você ainda não esteja inteiro. E não tem problema nisso. Todos nós temos nossas feridas. A questão é o que a gente faz com elas. Ou a gente vira refém das próprias reações, ou a gente se transforma no comandante silencioso da própria alma. E o silêncio dos fortes tem isso. Ele não é vazio, é cheio de presença. Presença de quem se conhece, de quem sabe onde dói, de quem já chorou quieto e aprendeu a se levantar sozinho. Presença de quem não precisa de plateia para ser íntegro, nem de confete para continuar no caminho. E quando você alcança esse tipo de presença, começa a viver num outro ritmo. Um ritmo que não é ditado pelo caos externo, mas pela ordem interna que você cultivou com esforço, dia após dia. Imagina uma tempestade. A maioria das árvores se dobra, se agita, se quebra. Mas lá no meio tem uma árvore silenciosa, firme, com raízes profundas. Ela não é a maior nem a mais bonita, mas ela permanece. Ela enfrenta o vento, aceita a chuva, mas continua em pé. Assim é a mente de quem pratica o estoicismo de forma verdadeira. Não importa o que vem de fora, o que sustenta está por dentro. É a filosofia viva, não como teoria bonita, mas como prática que salva. E isso, meu amigo, não se aprende lendo um livro apenas. Isso se vive. Na fila do mercado, no trânsito parado, na briga de família, no WhatsApp esquentando. Cada uma dessas situações é um campo de treino. Cada dia é uma chance de praticar. Cada silêncio que você escolhe é um tijolo a mais na construção da sua liberdade interior. Tem gente que acha que calma é ausência de conflito, mas os estoicos sabiam que é justamente no meio da confusão que a verdadeira calma se revela. Porque manter a paz num ambiente de paz é fácil, qualquer um faz. O desafio é manter a mente serena quando o mundo está virado de cabeça para baixo. É naquele momento em que a raiva bate, que o orgulho grita, que o ego quer se vingar. É ali que o silêncio se torna uma forma de coragem. Uma coragem silenciosa, sem capa, sem espada, mas com alma firme. E essa alma firme não nasce do nada. Ela é esculpida, golpe por golpe, escolha por escolha. É como lapidar uma rocha com paciência. Cada silêncio diante de uma ofensa, cada respiração profunda em vez de um grito, cada deixa pra lá que você diz por sabedoria e não por medo, tudo isso vai esculpindo uma versão mais forte de você. E o mais curioso, quanto mais forte você fica, menos precisa provar isso para os outros. A força começa a transparecer nos gestos pequenos, no jeito de falar, no jeito de ouvir, no jeito de não reagir. Aí você começa a notar outra coisa. As pessoas mudam ao seu redor. Elas passam a te tratar com mais respeito. E não porque você impõe medo, mas porque sua presença transmite firmeza. É como se o seu silêncio dissesse: eu não sou parte desse jogo. E quando você não entra no jogo, você ganha. Não o jogo deles, mas o seu. A sua paz, a sua clareza, a sua integridade. Isso é poder silencioso. Não faz barulho, mas move o mundo. Marco Aurélio, imperador no meio de crises políticas, guerras e tragédias pessoais, escreveu com a tinta da alma: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Essa frase, quando compreendida de verdade, vira um escudo. Um escudo contra a loucura do mundo. Um lembrete de que você pode estar no meio da confusão, mas não precisa ser confundido. Que você pode ouvir gritos sem precisar gritar de volta. Que você pode ser atacado e ainda assim permanecer inteiro. E é exatamente por isso que o silêncio dos fortes incomoda tanto. Porque ele quebra a lógica da violência emocional. Ele desmonta o script do confronto. Ele tira o outro do papel de manipulador e devolve para ele o peso das próprias palavras. Quando você não responde como o outro espera, você quebra o ciclo. E ao quebrar esse ciclo,
você constrói outro caminho. Um caminho de domínio próprio, de escolha consciente, de liberdade. Então, da próxima vez que alguém tentar te atingir, tenta isso, pausa, só isso. Uma pausa, respira. Sente a emoção sem julgar. Observa o impulso sem obedecer. E então, com calma, escolhe o que fazer. Essa escolha, simples mas grandiosa, é onde mora a sua força. E esse é o tipo de força que ninguém pode tirar de você. A maioria das pessoas está travando uma guerra silenciosa por dentro. Querem ser amadas, reconhecidas, notadas. Carregam medos antigos, traumas não resolvidos, vontades mal digeridas. E nesse campo de batalha emocional, qualquer coisa vira munição. Um comentário atravessado vira flecha. Um olhar torto vira bomba. Um silêncio vira acusação. E aí, sem perceber, muita gente vira um exército ferido, atacando primeiro para não ser atacado depois. Só que o estoicismo convida a outro caminho, o da paz construída por dentro, aquela que não depende de como te olham, mas de como você se enxerga. Porque quando você entende que seu valor não está nos aplausos que recebe, nem nas críticas que evitou, mas na sua própria integridade, tudo muda. Você começa a andar mais leve. Fala menos, mas fala com mais peso. Reage menos, mas vive mais inteiro. Não é apatia, é maturidade. Não é frieza, é filtro. Você aprende a filtrar o que entra e o que fica. Aprende a distinguir o que merece resposta e o que só merece silêncio. E essa seleção é uma forma de proteção sagrada. Ponte Sêneca dizia: não é porque alguém perdeu o controle que você precisa perder o seu. Parece óbvio, né? Mas no calor da emoção, esse ensinamento vira ouro. Porque o impulso é contagiante, a raiva é pegajosa. O ego quer palco, mas você pode ser o ponto de equilíbrio no meio da tempestade emocional alheia. Pode ser a voz que não se eleva, o tom que não sobe, o olhar que não se desvia. E às vezes, só isso já é um gesto revolucionário. Agora visualiza essa cena: trânsito travado, buzinas, gente gritando, calor absurdo. Um motorista te fecha e ainda te xinga. O que você faz? A maioria revida, mas o estoico respira, firme, profundo. Deixa passar, porque sabe que revidar não vai abrir caminho, só vai fechar ainda mais a própria paz. E veja bem, isso não é submissão, é inteligência emocional, é economia de energia, é o tipo de resposta que diz: eu não estou aqui para provar nada para você. O mais curioso é que, quando você age assim, o outro sente. Ele percebe que ali tem alguém diferente. Não é alguém fraco, mas alguém que já superou o vício de se explicar o tempo todo, de se justificar por tudo, de tentar vencer cada discussão. E isso gera respeito. Um respeito que não precisa ser pedido. Ele vem naturalmente como sombra de uma árvore forte. Esse é o tipo de autoridade que o silêncio constrói. Uma autoridade que não grita, mas que todo mundo escuta. Que não se impõe, mas que todo mundo nota. É a presença de quem sabe que não precisa de aplauso para continuar em pé. Porque já encontrou dentro de si o que o mundo vive tentando achar fora: firmeza, propósito e liberdade. Agora olha só que interessante. Quanto mais você se fortalece por dentro, mais você escolhe o silêncio não como omissão, mas como direção. É como se cada palavra que você não diz virasse um passo firme na estrada da sua paz. E aos poucos, você percebe que a raiva te envelhece, que o orgulho te pesa, que o impulso te aprisiona. Mas o silêncio te devolve leveza. É o tipo de leveza que não se vê, mas se sente. Um coração que não carrega a necessidade de vencer todo o debate começa a caber melhor dentro do próprio peito. Os estoicos ensinavam que o verdadeiro poder não está em controlar os outros, mas em dominar a si mesmo. E que domínio bonito é esse? Não se trata de se fechar para o mundo, mas de abrir espaço entre o que te afeta e o que você permite que entre. É como uma casa com janelas abertas, mas com cortinas bem postas. Você deixa a luz entrar, mas escolhe o que vai ficar. Essa metáfora do lar serve bem para a mente. Você precisa estar presente em si para não ser invadido por tudo que chega de fora.
E viver assim muda completamente a qualidade das suas relações, porque você deixa de reagir ao que o outro faz ou diz e começa a responder ao que você sente com consciência. Se alguém te desrespeita, você não precisa descer ao mesmo nível. Se alguém te ignora, você não precisa implorar atenção. Se alguém te provoca, você não precisa entrar no jogo. Isso não é orgulho, é clareza. Clareza de quem não coloca sua paz à venda no primeiro conflito. A sociedade atual vende a ideia de que quem fala mais alto tem razão, que quem reage rápido é mais forte, que quem se impõe ganha. Mas o estoicismo mostra outro caminho, mais silencioso e muito mais profundo. Um caminho onde quem cala constrói, onde quem espera vence, onde quem escolhe com sabedoria chega mais longe. E isso não dá para medir com curtidas nem com aplausos. Só dá para sentir no dia a dia, no sossego da consciência limpa. E quanto mais você treina esse silêncio com sentido, mais percebe que cada provocação que você escolheu ignorar, cada discussão que você preferiu não entrar, cada vez que você decidiu ouvir em vez de rebater, foram momentos em que você cresceu por dentro. Momentos em que você moldou seu caráter, afiou sua alma, ampliou sua presença. É um tipo de crescimento que não faz barulho, mas ecoa por muito tempo. Então, respira fundo. Lembra que você não está aqui para vencer todas as discussões. Você está aqui para construir uma vida com mais propósito. Uma vida onde o seu valor não depende do barulho que você faz, mas da paz que você transmite. E quando essa paz começa a viver dentro de você, o mundo inteiro parece se reorganizar ao seu redor. E talvez você esteja se perguntando, tá, mas como eu começo a praticar esse silêncio que transforma? A resposta não está em algo grandioso, e sim em gestos pequenos. Começa quando você escolhe não responder àquela mensagem atravessada no grupo, quando você decide não retrucar no meio da discussão, quando respira 3 vezes antes de dar uma resposta no calor da emoção. Esses momentos, por mais simples que pareçam, são como sementes, e cada uma delas tem o potencial de florescer em forma de autocontrole, clareza e liberdade. Os estoicos eram mestres em cultivar esse tipo de gesto. Marco Aurélio, mesmo com todo o poder nas mãos, escrevia todas as noites sobre como tinha reagido ao longo do dia. Perguntava a si mesmo, o que eu fiz de bom? Onde perdi o controle? Onde posso melhorar amanhã? Isso não era um ritual vazio. Era prática viva. Era a lapidação constante da própria alma. Ele não queria ser apenas um imperador, queria ser um homem melhor. E isso exigia que ele se enfrentasse todos os dias, no silêncio da própria consciência. E você pode fazer o mesmo. Pode começar ainda hoje. Não precisa esperar uma virada de ano nem um novo curso. Basta um caderno, uma caneta e honestidade. Antes de dormir, escreve: onde hoje eu fui dominado pela emoção? O que eu poderia ter feito melhor? Qual foi meu maior acerto? Com o tempo, essas perguntas começam a criar raízes. E quanto mais fundo elas vão, mais firme você fica. Porque começa a entender seus próprios gatilhos, suas reações automáticas, seus padrões repetidos. Esse tipo de vigilância é o que os estoicos chamavam de prosoche, uma atenção constante, uma presença contínua no próprio pensamento. É como manter uma lamparina acesa dentro da mente. Quando tudo escurece, você ainda enxerga. Quando tudo grita, você ainda escuta. Quando tudo corre, você ainda caminha. É uma forma de existir que não depende da calmaria ao redor, mas da paz que você aprendeu a construir por dentro. E essa construção exige humildade, porque vai ter dia que você vai errar, vai levantar a voz, vai se arrepender, vai perceber que foi dominado. E tudo bem. O importante é não se acomodar. É entender que cada erro também ensina, também empurra, também afina a bússola. O silêncio dos fortes não é um lugar onde não existe erro, mas um lugar onde cada erro vira tijolo para construir mais sabedoria. Então, se hoje você não conseguiu manter a calma, se perdeu a linha, se respondeu no impulso, não se julgue demais. Se observe, anote, reflita. E amanhã tente de novo.
É assim que o estoico cresce, não com perfeição, mas com intenção. E essa intenção é o que transforma um simples silêncio em um escudo poderoso contra o caos do mundo. E sabe o que é ainda mais incrível nesse processo? À medida que você começa a cultivar esse silêncio interno, você também começa a perceber com mais nitidez o barulho dos outros. E esse barulho não vem só da boca para fora, mas de dentro para fora. É o ruído da insegurança disfarçada de arrogância. É o som do medo tentando se impor como coragem. É o grito de um ego que só se sente vivo quando vence uma discussão. E quando você enxerga isso, algo muda. Você para de levar as coisas para o lado pessoal. Para de achar que tudo é sobre você. Porque entende, às vezes o outro só está falando da própria dor. E essa compreensão abre espaço para uma compaixão diferente. Uma compaixão silenciosa. Não aquela que diz, coitadinho, mas aquela que pensa, eu também já fui assim. Você não julga, mas também não se mistura. Você não briga, mas também não se submete. Você apenas observa como quem vê uma tempestade pela janela. Sabe que é forte, mas sabe que vai passar. E nessa posição de observador, você se protege, você se blinda, você escolhe onde gasta sua energia, e isso é libertador. Aliás, tudo começa com uma escolha. Parar de tentar vencer os outros e começar a vencer a si mesmo. Parar de querer ter razão e começar a buscar paz. Parar de buscar controle do que é incontrolável e começar a cuidar daquilo que realmente depende de você. Epicteto falava disso com frequência. Para ele, a única coisa sobre a qual temos pleno domínio é a nossa mente. O resto é cenário, o resto é vento. E se você tenta controlar o vento, vive frustrado. Mas se aprende a ajustar suas velas, você navega. E navegar, nesse caso, é viver com mais leveza. É não se deixar levar por qualquer provocação. É saber quando falar, quando calar, quando agir e quando apenas observar. Os estoicos não eram indiferentes ao mundo. Pelo contrário, estavam profundamente conectados com a realidade. Mas sabiam que viver reagindo a tudo é como tentar atravessar um rio pulando de pedra em pedra no escuro. A chance de cair é grande. Já quando você tem uma bússola interna, quando a razão guia seus passos, até as pedras viram degraus. Não tem nada mais bonito do que ver alguém que encontrou essa bússola. Que fala pouco, mas diz tudo. Que age pouco, mas transforma muito. Que não precisa se explicar, porque sua presença já comunica. É o tipo de pessoa que impõe respeito, sem levantar a voz. Que acalma um ambiente só com o jeito de estar. Isso não se aprende em livros, isso se constrói com prática. E o silêncio é uma das ferramentas mais poderosas nessa construção. Então não subestime a força que existe quando você decide não reagir. Não confunda silêncio com fraqueza, porque às vezes o que parece passividade é, na verdade, a postura de quem tem o mundo inteiro sob controle, o próprio. E quanto mais você escolhe esse silêncio com propósito, mais você percebe que ele não é ausência de ação, mas presença de intenção. Cada pausa passa a ter um motivo. Cada respiração antes de responder vira uma escolha consciente. É como se você estivesse no meio de uma tempestade, mas em vez de correr desesperado, você fica firme, com o olhar fixo no horizonte. E isso, por si só, já te diferencia da maioria. Porque hoje todo mundo quer ser ouvido, mas poucos estão dispostos a escutar, especialmente a si mesmos. Essa escuta interna é um dos maiores tesouros que o estoicismo oferece. É parar para ouvir os ruídos que vêm de dentro, o medo disfarçado de coragem, a raiva que encobre a tristeza, a necessidade de vencer que mascara a insegurança de perder. Quando você se cala por fora, escuta melhor por dentro, e quando começa a ouvir de verdade o que sente, você para de projetar nos outros o que precisa resolver em si. A raiva que, antes você jogava no outro, agora você entende de onde vem. E essa clareza é libertadora. É aí que o silêncio deixa de ser um esforço e passa a ser um estilo de vida. Você não cala porque está se segurando, mas porque não sente mais necessidade de gritar. Você não responde porque aprendeu que algumas respostas roubam mais do que resolvem.
Você não se defende porque sabe que aquilo que é verdadeiro, e você não precisa de defesa. É uma maturidade que não precisa de troféus. É uma força que não se exibe. É uma presença que fala mais do que qualquer argumento. Os estoicos praticavam isso não só em momentos extremos, mas nas pequenas situações do cotidiano. Eles sabiam que o campo de batalha, onde o caráter se forja, é o dia a dia. É no modo como você trata alguém que discorda de você, no modo como você lida com um erro alheio, no modo como você responde a uma injustiça. Tudo isso revela mais sobre sua alma do que longos discursos sobre ética ou moral. E quando você age com equilíbrio onde todos perdem a razão, você se torna exemplo, mesmo em silêncio. É curioso como o silêncio tem essa capacidade de revelar. Às vezes, basta alguém não reagir para mostrar o quanto o outro está desequilibrado. É como um espelho que devolve, sem distorcer, a imagem real da situação. E nesse reflexo, muita gente se vê pela primeira vez. Não porque você apontou, mas porque sua calma foi tão clara que a agitação alheia ficou evidente. E isso ensina mais do que 1000 sermões. Então, quando te chamarem de frio, de indiferente, de distante, respira fundo. Lembra que nem todo mundo está pronto para lidar com alguém que aprendeu a se governar. O silêncio dos fortes incomoda, sim, mas ele também cura, transforma, eleva. E quem escolhe esse caminho começa a viver em outro nível, onde a paz vale mais que a razão, e o controle de si vale mais do que qualquer vitória passageira. E talvez o ponto mais importante de todo esse processo seja entender que o silêncio não é algo que você aplica apenas nos grandes momentos. Ele é uma prática constante, cotidiana, quase invisível. Ele começa quando você escolhe não interromper alguém durante uma conversa. Quando você escuta até o fim mesmo discordando. Quando você respira antes de responder à crítica de alguém que nem te conhece direito. O silêncio dos fortes não aparece nos holofotes. Ele se revela nas pequenas escolhas, nos detalhes que constroem caráter. É por isso que muitos não entendem esse tipo de calma. Acham que é fraqueza, falta de opinião, omissão. Mas quem já percorreu o caminho do autodomínio sabe que, para calar, é preciso coragem, e muita. Porque o mundo inteiro te provoca o tempo todo. Testa seus limites, cutuca seu orgulho, desafia sua paciência. E cada vez que você decide não entrar nesse jogo, você ganha uma batalha interna. Não contra o outro, mas contra aquilo em você que ainda quer revidar, provar, vencer no grito. É exatamente aí que o estoicismo mostra sua força. Não como um ideal inalcançável, mas como um mapa possível para quem está cansado de viver no piloto automático das emoções. Porque viver reagindo é exaustivo. Você se sente usado, manipulado, levado de um lado para o outro pelas mãos invisíveis do ambiente, das pessoas, das situações. Já quando você começa a responder com consciência, tudo desacelera, tudo clareia. Você deixa de ser um joguete do caos e passa a ser o maestro da própria existência. E ser maestro da própria vida não é sobre controlar tudo ao redor. É sobre manter a harmonia dentro, mesmo quando a orquestra lá fora desafina. É escolher, com cuidado, o que vale seu tempo, sua voz, sua energia. É entender que há lutas que parecem importantes, mas só servem para te esgotar. Que há debates que alimentam o ego, mas empobrecem a alma. Que há pessoas que querem guerra, mas não suportam quando você oferece paz. E tudo bem. O estoico não está aqui para vencer os outros. Está aqui para não perder a si mesmo. Marco Aurélio dizia: a qualidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E olha que não era qualquer pessoa dizendo isso. Era um imperador. Ele podia ter escolhido viver pelo poder, pelo orgulho, pela vaidade. Mas escolheu viver pela filosofia. Escolheu o silêncio. Escolheu o pensamento antes da fala. E é isso que torna esse caminho tão nobre, porque ele exige mais do que força física ou inteligência. Exige presença. Exige humildade. Exige coragem de olhar para dentro. Então, se em algum momento você sentir que o mundo quer te empurrar para reagir, lembra, você tem escolha. Sempre teve. Você pode ser o caos ou pode ser a pausa. Pode ser o grito ou pode ser o respiro.
Pode ser mais um que se perde, ou pode ser aquele que permanece firme enquanto tudo ao redor desmorona. O silêncio dos fortes mora exatamente aí, no meio da escolha que ninguém vê, mas que muda tudo. E quanto mais você caminha nesse sentido, mais você percebe. A calma não te faz menor, ela te faz maior. Porque, na verdade, quem precisa se provar o tempo todo é quem ainda não sabe quem é. Quem precisa gritar para ser ouvido é quem ainda não aprendeu a escutar. E quem precisa vencer cada debate é quem ainda tem medo de perder a si mesmo. Já quem é inteiro, quem se conhece, quem se governa, esse não precisa do barulho, ele se basta no silêncio. Ele carrega uma presença que fala antes da fala, que responde antes da resposta. Os estoicos chamavam essa força interna de virtude, e entre todas o autocontrole era tratado como ouro. Não porque eles eram frios, mas porque sabiam o estrago que uma emoção desgovernada pode causar. Uma palavra dita na hora errada, uma decisão tomada na pressa, um gesto impensado. Tudo. Isso pode deixar marcas profundas. Mas quando você segura a palavra, quando espera um pouco, quando olha com calma, você cria espaço para a sabedoria agir. E sabedoria não age no grito, ela age na pausa. Imagina quantas situações você já viveu que poderiam ter sido diferentes se você tivesse esperado 10 segundos. 10 segundos. Parece pouco, mas é o suficiente para transformar um ataque em aprendizado, um conflito em conversa, um rompimento em reconciliação. Esse é o poder da pausa, do silêncio bem colocado, da resposta que vem depois que o coração se acalma e a mente clareia. E isso não é dom, é treino. Treino que começa agora com o simples ato de parar, respirar e escolher diferente. Mas atenção, não confunda esse silêncio com fuga. Fugir é virar as costas. Silenciar é estar presente sem ser engolido. Fugir é medo. Silenciar é escolha. Fugir é evitar o confronto. Silenciar é transformar o confronto. Os estoicos não evitavam os desafios. Eles enfrentavam tudo com coragem, mas não com fúria, com clareza, com firmeza, com a serenidade de quem entende que até as guerras mais sérias precisam de estratégias e não de impulsos. E talvez a maior beleza desse caminho seja perceber que ele é acessível a qualquer um. Não importa se você tem uma vida simples ou se carrega o peso de grandes responsabilidades. O silêncio estoico não depende de títulos, de cargos, de fama. Ele depende de uma decisão, não reagir automaticamente. E essa decisão pode ser tomada por qualquer um, em qualquer lugar, a qualquer momento. Você pode decidir agora. Pode começar agora. Porque o momento de ser forte, muitas vezes, não é quando tudo te obriga a gritar, mas quando tudo te convida a calar, e você aceita. Então, da próxima vez que a vida vier te testar, lembra disso. O mundo pode tirar tudo de você, menos a sua resposta. E essa resposta, quando vem do silêncio consciente, tem o peso de 1000 verdades ditas em vão. Porque o silêncio dos fortes, diferente do silêncio dos fracos, não é falta de voz, é excesso de sabedoria. E uma coisa que precisa ficar clara: o silêncio dos fortes não é o fim da conversa. É o começo de uma consciência nova. Ele não encerra discussões. Ele abre caminhos internos. É como se no exato momento em que você escolhe não reagir, você abrisse uma porta dentro de si. Uma porta que dá acesso a um lugar onde mora a paz verdadeira. Aquela paz que não depende de aplausos, de aprovação, nem de estar certo. Uma paz que vem só quando você entende que não precisa mais brigar com o mundo para se sentir inteiro. Esse silêncio é como uma árvore que, mesmo em dia de tempestade, não abandona suas raízes. Pode ventar, pode chover, pode até rachar alguns galhos, mas ela permanece, porque aprendeu que tudo passa, que a dor passa, que a raiva passa, que a provocação também passa, e ela não precisa responder ao vento, só precisa continuar, firme. E quanto mais firme, menos impacto ela sente. Assim também é quem pratica o silêncio com sabedoria. Permanece firme quando tudo ao redor tenta balançar. Os estoicos sabiam que o verdadeiro teste de um ser humano não é o que ele faz, quando está calmo, mas o que ele escolhe quando é provocado.
Porque é fácil ser ético quando ninguém te ataca. Difícil é manter a virtude quando o mundo te desafia. E é aí que a filosofia deixa de ser bonita e passa a ser real. Porque o mundo não te avisa antes de te empurrar. Ele te empurra e vê o que acontece. Se você explode, o mundo vence. Se você observa e responde com equilíbrio, quem vence é você. Não contra o mundo, mas a favor de si mesmo. Agora imagina se todo dia você se comprometesse a falhar um pouco menos nessa arte, a escolher mais silêncios do que gritos, a responder com mais calma do que pressa, a refletir mais do que atacar. Em pouco tempo, sua vida já não seria mais a mesma. As relações mudariam, os conflitos diminuiriam e, o mais importante, você se tornaria alguém de quem dá gosto se aproximar. Porque nada atrai mais do que a presença de alguém que não precisa provar nada, alguém que simplesmente é. E é por isso que esse caminho é tão raro, porque ele exige que você abra mão de vencer o outro para vencer a si mesmo. Exige que você escolha a paz quando o ego quer guerra, que você recue quando o orgulho quer avançar, que você fique em silêncio quando tudo em você pede resposta. Mas quem consegue fazer isso? Só quem já entendeu que a verdadeira força não grita. Ela escolhe. E a escolha certa nem sempre é a mais barulhenta. Muitas vezes é a mais serena. Então, da próxima vez que algo te tirar do sério, tenta lembrar. O poder ainda está com você. Ele não está na resposta rápida, nem na última palavra, nem no desabafo impulsivo. Está na pausa, no respirar fundo, no não ceder ao caos. Porque, no fundo, é esse silêncio que separa os que apenas reagem dos que realmente evoluem. E tem uma frase que resume tudo isso com uma precisão quase cortante. Você não é obrigado a responder da mesma forma. Parece simples, mas, quando você vive isso na prática, o mundo ganha outra cor. Porque você entende que se alguém foi grosseiro, você não precisa ser também. Se alguém foi frio, você não precisa congelar. Se alguém perdeu o controle, você não precisa perder junto. Isso é liberdade. Liberdade de comportamento, liberdade de espírito, liberdade de sair do modo automático e escolher como vai caminhar, mesmo quando o chão for difícil. Os estoicos chamavam essa liberdade de impermeabilidade da alma. É como se a mente fosse uma roupa de tecido firme que não absorve qualquer respingo. O mundo pode tentar te molhar com insultos, desaforos, provocações, mas você não se encharca disso, porque sua roupa é outra. Você está vestido de virtude, de clareza, de força interna, e quem vive assim começa a se blindar, naturalmente. Não com indiferença, mas com presença. Você sente tudo, só não deixa tudo entrar. É nesse ponto que o silêncio deixa de ser só uma reação e passa a ser um escudo. Um escudo contra a ansiedade, contra o arrependimento, contra o desgaste inútil. Porque vamos ser sinceros, quantas vezes você já gastou energia demais em algo que não te levou a lugar nenhum? Discussões que começaram por nada, terminaram em mágoa e deixaram um rastro de cansaço. Quando você escolhe não entrar nessa, você não só preserva sua paz, como economiza sua alma. E isso vale mais que qualquer vitória verbal. E o mais curioso é que o mundo começa a te tratar diferente. Não é mágica, é percepção. As pessoas sentem quando você não entra no jogo. Quando você responde com firmeza, sem agressividade. Quando você mantém o olhar calmo, mesmo sendo atacado. Isso incomoda, claro, porque tira do outro o poder de te desequilibrar, mas também transforma, porque mostra que existe outro jeito. Um jeito mais digno, mais sensato, mais elevado. Um jeito estoico. Marco Aurélio dizia, se alguém faz algo errado, o problema é dele. Se você reage da mesma forma, agora o problema é seu também. E essa lógica simples corta como faca, porque te chama para responsabilidade, te lembra que o outro pode até errar contigo, mas a forma como você responde é só sua. E essa escolha tem um preço. Às vezes vai parecer que você perdeu, que ficou por baixo, que deixou barato. Mas na prática, você economizou algo muito mais valioso. Sua energia vital. Então, da próxima vez que alguém te testar, lembra, reagir
é dar ao outro o poder de te controlar. Silenciar é mostrar que esse poder nunca saiu das suas mãos. E quando esse silêncio vem carregado de consciência, ele se torna uma arma invisível, uma arma que não fere, mas protege, uma arma que não destrói, mas sustenta. O nome dela? Autodomínio. E ele é forjado todos os dias, no espaço entre o impulso e a escolha. E quanto mais você fortalece esse autodomínio, mais você entende que não precisa mais correr para apagar todos os incêndios. Porque alguns fogos não precisam ser combatidos, só ignorados. Tem chamas que morrem por falta de atenção. E tem discussões que só duram porque alguém segue jogando lenha. O silêncio dos fortes é exatamente isso. Parar de alimentar o que não constrói. Deixar que certas faíscas simplesmente se apaguem no ar sem barulho, sem esforço, sem drama. Porque nem toda batalha precisa ser vencida. Algumas só precisam ser evitadas. Os estoicos não fugiam da realidade, mas também não perdiam tempo com o que era raso. Sabiam diferenciar o que merece resposta do que merece desprezo. E essa sabedoria refinada vinha da prática constante da introspecção. Eles revisavam o dia, observavam seus próprios erros, ajustavam o comportamento. Era como lapidar uma pedra bruta, todos os dias, até que ela se tornasse algo digno de ser chamado. De alma forte, esse trabalho é silencioso, às vezes cansativo, mas profundamente recompensador. E quando você começa a fazer esse trabalho interno, tudo ganha outra perspectiva. Aquela crítica que antes doía, agora soa como um eco distante. Aquele olhar, atravessado que te deixava mal o dia inteiro, agora vira só mais um detalhe na paisagem, porque você aprendeu a olhar para dentro antes de olhar para o outro. E isso muda tudo. Quando você se enxerga com clareza, nenhuma opinião alheia consegue te confundir. Quando você entende seu valor, não precisa mais da validação externa para se sentir em paz. Pensa bem, o mundo vai continuar testando você. Vai ter gente difícil, situações injustas, palavras pesadas. Isso não muda. O que muda é o jeito como você escolhe lidar com tudo isso. E essa escolha vai definir não só seus dias, mas a pessoa que você está se tornando. Cada reação evitada, cada impulso contido, cada vez que você respira em vez de gritar, tudo isso te aproxima de uma versão mais firme, mais centrada, mais estoica de si mesmo. Epicteto ensinava que ninguém pode te ferir sem a sua permissão. Parece duro, mas é libertador, porque te dá as rédeas de volta. Te lembra que mesmo em meio ao caos você tem escolha. Escolha de não deixar a dor alheia entrar. Escolha de não deixar a injustiça roubar sua serenidade. Escolha de não permitir que a atitude do outro dite o seu estado interior. E essa liberdade, essa capacidade de escolha, é o que separa os reativos dos conscientes. Então guarda isso com carinho. Nem sempre o mais sábio é o que fala bonito. Às vezes, é o que escolhe calar. Nem sempre o mais forte é o que bate mais. Forte, às vezes, é o que escolhe não bater. Nem sempre o mais admirado é o que se mostra mais. Às vezes, é o que se mantém firme, discreto, silencioso, mas totalmente presente como uma rocha no meio da correnteza. E no fim das contas, o que fica é isso. A firmeza de quem aprendeu que o verdadeiro poder não está em vencer os outros, mas em não ser vencido por si mesmo. Porque é fácil dominar o outro no grito. Difícil é dominar o próprio ego no silêncio. É fácil querer estar certo. Difícil é estar em paz. E a paz que o estoicismo nos oferece não é feita de muros altos nem de afastamentos radicais. É feita de presença, de consciência, de raízes profundas, como aquelas árvores que não se abalam com qualquer ventania. Essa filosofia antiga, que sobreviveu ao tempo por ser prática, não exige que você fuja do mundo. Ela só te convida a responder de forma diferente a tudo aquilo que antes te tirava do eixo. O trânsito continua o mesmo, as críticas continuam vindo, os testes seguem aparecendo. Mas você mudou. Você já não é mais aquele que reage no susto. Agora você observa, reflete, e só depois, se for necessário, age.
Essa é a maturidade que transforma a vida sem precisar mudar o cenário, porque ela muda o seu papel dentro dele e, sinceramente, viver com esse tipo de clareza é como respirar ar puro num mundo saturado de pressa. É não se atropelar por dentro quando tudo lá fora corre. É não se afogar no ego quando alguém tenta te puxar para baixo. É andar por entre as ruínas emocionais da vida moderna, como quem carrega um escudo invisível, o da razão temperada com calma, o da dignidade, que escolhe não se rebaixar, mesmo quando provocada, o da liberdade que não se confunde com orgulho, mas com presença. Pensa numa pessoa assim, alguém que, mesmo sendo provocado, não perde a classe. Mesmo sendo ofendido, mantém o respeito. Mesmo sendo mal interpretado, não se desespera para se explicar. Essa pessoa pode parecer passiva para quem só enxerga superfície, mas por dentro ela carrega uma disciplina afiada, uma força que não precisa de palco, uma grandeza que não precisa de plateia. E é esse tipo de grandeza que os estoicos buscavam, não para serem admirados, mas para viverem em paz. Você pode ser essa pessoa, pode, a partir de agora, começar a cultivar esse silêncio com sentido, não o silêncio que engole tudo e adoece, mas o silêncio que observa e entende, que pesa e escolhe, que recusa o convite para o conflito não por covardia, mas por convicção. Porque quem sabe o próprio valor não se coloca à venda em brigas inúteis. Quem conhece a própria essência não negocia ela por orgulho ferido. Quem aprendeu a se ouvir não precisa provar nada para ninguém. E esse é o verdadeiro silêncio dos fortes, não aquele que esconde, mas o que revela. Não aquele que escapa, mas o que sustenta. Um silêncio que não apaga sua voz, só a coloca no lugar certo, na hora certa, pelo motivo certo. Porque quem domina o tempo de falar e o tempo de calar, esse sim é realmente livre. Curtiu esse conteúdo? Então continue sua jornada com a playlist Faça Tudo em Silêncio, aqui do Estoicismo Racional. Cada vídeo é um passo para fortalecer sua mente e viver com mais presença, firmeza e sabedoria, mesmo quando o mundo grita. Escolha o silêncio que transforma.